Tu sabes o que é receber aquela ligação que muda tudo, o telefonema que traz a notícia que não querias ouvir, a voz trêmula do outro lado da linha que confirma teus piores temores. Ele se foi, ela partiu, não está mais entre nós. Nesse momento, teu mundo para, o coração acelera, as lágrimas vêm e uma sensação de vazio toma conta de todo o teu ser. É como se uma parte de ti também morresse ali, no instante em que a realidade da morte bate à tua porta sem pedir licença. Mas depois das primeiras lágrimas, depois do choque inicial, surge em teu coração uma necessidade profunda, quase instintiva: rezar. Rezar por aquela alma que acabou de partir, rezar para que Deus a receba em paz, rezar porque não sabes mais o que fazer com toda essa dor que aperta teu peito. E então, sem perceber, tu cometes o erro mais comum que existe quando alguém que amamos morre. Um erro que Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra da vida espiritual, alertava com veemência: rezar de forma superficial, presuntuosa ou desesperada. Tu achas que é só juntar as mãos, repetir algumas ave-marias e pronto, cumpriste teu dever. Ou então, movido pela dor, tu declaras com toda certeza: Ele já está no céu, não precisa mais de nossas orações. Talvez no extremo oposto, tu te deixes consumir pelo desespero e sussurres angustiado: e se ela não conseguiu se salvar? E se já é tarde demais? Santa Teresa conhecia bem esses movimentos da alma humana diante da morte, porque ela mesma enfrentou perdas profundas e aprendeu, através de suas próprias lágrimas e orações, qual é o caminho correto para interceder pelas almas que partiram. Tu sabes qual é a verdade que ela descobriu? Que nossas orações pelos mortos não são gestos simbólicos ou consolos vazios para quem ficou. São instrumentos poderosos, canais reais da misericórdia divina, que podem acelerar a purificação das almas e aproximá-las da visão beatífica de Deus. Mas para que isso aconteça, tu precisas aprender a rezar de forma correta, com fé verdadeira, perseverança e humildade. Porque o amor não morre com o corpo, e a caridade cristã se estende além da sepultura, acompanhando as almas, até que cheguem à casa do Pai. Ah, não se preocupe, ele já está no céu. Era uma pessoa tão boa, tão religiosa. Tu já ouviste essas palavras, ou talvez até as tenhas pronunciado. É natural, é humano, é até compreensível essa tendência de querer consolar a nós mesmos e aos outros com essa certeza aparente. Mas Santa Teresa te diria, com a franqueza que só os santos possuem, que essa presunção pode ser um dos maiores erros espirituais que tu podes cometer. Não porque devemos duvidar da misericórdia infinita de Deus, mas porque essa atitude nos leva à indiferença espiritual mais perigosa. Quando tu declaras com leveza: já está no céu, estás presumindo conhecer os mistérios de Deus, estás tomando o lugar do juiz supremo e, pior ainda, estás cortando o fio que deveria te manter unidos àquela alma através da oração. Santa Teresa ensinava que o que pensamos que não faz dano, muitas vezes es lo que mais nos danha. Essas palavras aparentemente consoladoras podem se tornar um obstáculo espiritual gigantesco porque elas te fazem parar de orar, parar de oferecer sacrifícios, parar de participar de missas por aquela alma. Te pergunto, quem somos nós para determinar que uma alma não precisa mais de nossas orações? Tu conheces a profundidade dos mistérios divinos? Tu sabes exatamente qual foi o estado espiritual daquela pessoa no momento da morte? Santa Teresa, que teve visões místicas e experiências extraordinárias, jamais ousou presumir sobre o destino eterno das almas. Ela sabia que mesmo as pessoas aparentemente mais santas podem ter impurezas que precisam ser purificadas antes de contemplarem a face de Deus. O Catecismo da Igreja nos ensina claramente: desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em particular o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. Tu vês? A própria Igreja, guiada pelo Espírito Santo há 2000 anos, estabeleceu essa prática porque sabe que nossas orações têm valor real, têm poder transformador, têm eficácia sobrenatural. Quando tu paras de rezar por presunção, estás privando aquela alma de um bem inestimável. Estás interrompendo um fluxo de graças que poderia acelerar sua purificação e sua chegada ao céu. Mas talvez tu não caias na presunção. Talvez teu coração vá para o lado oposto
Ainda mais perigoso, o desespero. Tu olhas para os erros daquela pessoa, para os pecados que conheces, para as falhas que presenciaste, e um sussurro venenoso ecoa em tua mente. E se não há mais jeito? E se já é tarde demais? E se ela não conseguiu se arrepender a tempo? Essa voz interior, que Santa Teresa conhecia muito bem, não vem de Deus, mas daquele que quer nos roubar a esperança e nos afastar da oração eficaz. Tu precisas entender algo fundamental. Quando cedes ao desespero sobre o destino de uma alma, estás negando a infinita misericórdia de Deus. Estás colocando limites no poder redentor do sangue de Cristo. Estás esquecendo que Deus é Pai e que nenhum pai abandona seus filhos. Santa Teresa dizia: Deus não se muda, Deus não muda. Sua misericórdia não tem fim, seu amor não conhece barreiras, sua compaixão alcança até os últimos confins da existência humana. O desespero te paralisa espiritualmente. Ele te impede de rezar com fé, te impede de oferecer sacrifícios com esperança, te impede de participar da Santa Missa com confiança na eficácia dos sufrágios. Quando tu declaras, não há mais nada a fazer, estás cometendo uma blasfêmia silenciosa contra o poder de Deus e contra o valor da oração. Estás dizendo que tuas orações são inúteis, que o sacrifício de Cristo foi insuficiente, que a intercessão da Igreja é vazia. Santa Teresa te ensina um caminho diferente, o caminho da esperança confiante. Ela dizia: nada te turbe, nada te espante, Deus não se muda, a paciência todo lo alcança. Tu vês a sabedoria profunda dessas palavras? Não é uma esperança ingênua ou presunçosa, é uma confiança madura na bondade divina. É a certeza de que, mesmo não sabendo o destino exato daquela alma, tu podes continuar intercedendo, continuar oferecendo sufrágios, continuar sendo canal de misericórdia, porque cada oração sincera, cada sacrifício oferecido, cada missa aplicada por uma alma é um raio de luz que pode atravessar as trevas e levar alívio aos que sofrem no purgatório. CTA – Call to Action. Se este ensinamento tocou teu coração, escreve nos comentários: Senhor, ensina-me a rezar pelos defuntos com fé e esperança. E inscreva-se no canal para receber mais sabedoria espiritual que pode transformar tua vida de oração. Agora tu precisas compreender o que realmente acontece quando rezas por uma alma que partiu. Não é magia, não é superstição, não é costume vazio. É um mistério profundo de comunhão espiritual que Santa Teresa vivenciou e nos ensinou. Quando tu te ajoelhas e ofereces uma oração sincera por um defunto, estás participando de uma realidade sobrenatural que conecta o céu, a terra e o purgatório numa única família espiritual. Santa Teresa ensinava que la oración es el arma com que se puede vencer todo. A oração é a arma com que se pode vencer tudo. Tu imaginas o poder que está em tuas mãos quando rezas um simples terço por uma alma do purgatório? Cada Ave Maria pronunciada com fé é como uma gota de orvalho que cai sobre a sede espiritual daquela alma. Cada Pai Nosso rezado com amor é como uma brisa refrescante que alivia o calor da purificação. Cada glória oferecida com esperança é como uma luz que acelera a caminhada dessa alma em direção à visão beatífica de Deus. Mas atenção! Santa Teresa também alertava sobre a oração mecânica, automática, sem coração. Tu não podes simplesmente mover os lábios enquanto tua mente está em outro lugar. Ela dizia que naquela oração, em que não se adverte com quem se fala e o que se pede, e quem é que pede e a quem, não se pode chamar verdadeiramente de oração. Quando rezas pelos mortos, tu precisas estar presente, consciente, conectado com a realidade daquilo que estás fazendo. Tu estás falando com o Criador do Universo. Estás pedindo misericórdia para uma alma que um dia caminhou ao teu lado. Estás oferecendo teu tempo, tua atenção, teu amor como instrumentos da divina providência. Santa Teresa te mostra que essa oração verdadeira, feita com consideração, tem um poder transformador que transcende as barreiras entre vida e morte. Ela abre canais de graça, acelera processos de purificação, traz alívio espiritual e aproxima as almas do encontro definitivo com Deus. Tu sabes qual é o sufrágio mais poderoso que existe para as almas do purgatório? Santa Teresa sabia.
é a Santa Missa. Quando tu participas da Eucaristia oferecendo-a especificamente por uma alma que partiu, estás colocando nas mãos de Deus o próprio sacrifício de seu Filho. Não há oração mais eficaz, não há intercessão mais poderosa, não há sufrágio mais valioso do que este. O Concílio de Trento declarou solenemente que o santo sacrifício da missa é o sufrágio mais eficaz para as almas do purgatório. Tu compreendas a grandeza disso? Quando o padre eleva a hóstia consagrada e tu murmuras no silêncio do teu coração, por sua alma, Senhor, estás oferecendo a Deus Pai o corpo e sangue de seu próprio Filho como preço de resgate, como moeda de misericórdia, como chave que pode abrir as portas do céu para aquela alma. Mas Santa Teresa não parava por aí. Ela ensinava que os sacrifícios pessoais, quando unidos ao sacrifício de Cristo, também têm valor redentor inestimável. Tu podes transformar teus jejuns em alívio para as almas do purgatório. Podes converter tuas pequenas mortificações em orações mudas que sobem até o trono de Deus. Podes oferecer tuas dificuldades diárias, tuas paciências heróicas, teus atos de caridade silenciosos como sufrágios poderosos. Te imaginas acordar de manhã e oferecer o cansaço daquele dia por teu pai que partiu? Te imaginas suportar uma injustiça e silenciosamente oferecê-la pela alma de tua mãe? Te imaginas fazer uma obra de caridade escondida e dedicá-la àquele amigo que Deus chamou para si? Santa Teresa te mostra que a vida inteira pode se tornar uma oração contínua pelos mortos, uma oferenda perpétua que acelera a purificação das almas e multiplica as graças do céu. Cada pequeno sacrifício, quando feito por amor, se converte em poder espiritual que atravessa as dimensões e leva alívio aos que mais precisam. Como tu falas dos teus mortos? Que palavras saem da tua boca quando alguém pergunta sobre aquela pessoa que partiu? Santa Teresa te ensina que existe uma linguagem espiritual correta, uma forma de falar que não cai nem na presunção, nem no desespero, mas caminha pela via real da esperança cristã. Em vez de declarar, já está no céu, ou lamentar, não tem mais jeito, tu aprendes a dizer, confiamos na misericórdia de Deus, rezemos por ele. Essa linguagem da esperança não é apenas uma questão de palavras corretas, é uma atitude espiritual que transforma teu coração e o coração de quem te escuta. Quando tu dizes, pidamos ao Senhor que lhe conceda a paz eterna, estás mantendo viva a chama da intercessão, estás convocando outros a se unirem na oração. Estás criando uma corrente espiritual que envolve aquela alma com amor e súplicas. Santa Teresa viveu isso na prática. Quando suas irmãs de convento morriam, ela não presumia sobre seu destino, mas também não se entregava ao desespero. Ela mantinha a esperança confiante e continuava rezando, oferecendo missas, fazendo sacrifícios. Ela sabia que Deus não se muda, que a misericórdia divina não tem limites, mas também sabia que nossas orações são instrumentos dessa misericórdia. Tu podes transformar cada conversa sobre teus mortos numa pequena catequese sobre a comunhão dos santos. Em vez de encerrar o assunto com frases definitivas, tu o abres para a ação espiritual. Vamos rezar um terço por ela hoje à noite? Que tal oferecermos nossa próxima comunhão por sua alma? Eu vou à missa amanhã, posso pedir que seja aplicada por ele. Tu vês como essa linguagem da esperança cria movimento, gera oração, multiplica sufrágios? É assim que Santa Teresa te ensina a falar, com fé, com esperança, com caridade ativa que não abandona as almas, mas as acompanha com orações constantes até que cheguem à casa do Pai. Tu sabes qual foi um dos maiores ensinamentos de Santa Teresa sobre a oração? A perseverança. Ela dizia, la paciencia todo lo alcanza. A paciência tudo alcança. Quando se trata de rezar pelos mortos, essa lição se torna ainda mais crucial, porque tu não vês os resultados imediatos, não tens confirmações visíveis, não recebes relatórios sobre o progresso das almas no purgatório. Tu precisas aprender a rezar na fé pura, na esperança confiante, na caridade perseverante. Quantas vezes tu começaste a rezar por alguém que morreu e depois de algumas semanas ou meses foste esquecendo, foste deixando de lado, foste assumindo que já não precisa mais? Santa Teresa te alerta. Isso é exatamente o erro que o demônio quer que tu cometas. Ele te faz começar com fervor e depois te leva à negligência. Te convence de que tuas orações não são mais necessárias. Te
te distrai com 1000 outras preocupações para que tu abandones essa obra de misericórdia. A verdadeira caridade não abandona as almas. O amor autêntico não tem prazo de validade. A intercessão eficaz não conhece cansaço. Santa Teresa te mostra que cada dia da tua vida pode incluir uma lembrança orante pelos teus mortos. Não precisa ser uma oração longa, não precisa ser um ritual complicado, pode ser uma simples invocação. Eterno descanso dai-lhe, Senhor. Pode ser uma pequena oferenda. Esta dificuldade eu ofereço por sua alma. Pode ser uma comunhão espiritual. Jesus, recebe esta oração pela alma do meu querido Pai. Tu compreendes que essa perseverança na oração pelos mortos não é apenas um favor que fazes a eles, mas uma graça que Deus te concede? Cada vez que tu te lembras de interceder por uma alma, estás exercitando a caridade, estás crescendo na santidade, estás se aproximando do coração de Cristo que nunca abandona ninguém. Santa Teresa descobriu que la oración todo lo alcanza, e ela te convida a experimentar esse poder transformador da oração perseverante, que não desiste, que não se cansa, que não perde a esperança, mas continua clamando a misericórdia divina até que todas as almas cheguem à luz eterna. Santa Teresa não era uma mística desligada da realidade. Ela sabia que a espiritualidade verdadeira se manifesta em ações concretas, em gestos palpáveis, em obras que transformam o mundo. Quando se trata de ajudar as almas do purgatório, ela te ensina que existem práticas específicas, tradições sagradas, atos de piedade que têm eficácia comprovada pela experiência de 2000 anos de cristianismo. Tu já colocaste água benta em tua casa e rezaste pelas almas do purgatório? Santa Teresa conhecia o poder dos sacramentais quando usados com fé. A água benta não é superstição, é um sinal sacramental que a Igreja nos oferece como instrumento de bênção e purificação. Quando tu asperges água benta em tua casa, enquanto rezas pelos mortos, estás criando um ambiente de oração, estás consagrando teu lar como um pequeno santuário onde as almas podem ser lembradas e intercedidas. O Santo Terço é outro tesouro que Santa Teresa te oferece. Cada mistério meditado, cada Ave Maria rezada, cada glória pronunciada pode ser oferecida especificamente por uma alma do purgatório. Tu podes estabelecer uma rotina: segundas-feiras pelos familiares, terças-feiras pelos amigos, quartas-feiras pelos sacerdotes que te marcaram, quintas-feiras pelos desconhecidos que não têm ninguém para rezar por eles. É uma forma concreta de organizar tua caridade espiritual. E as missas? Tu sabes que podes pedir ao padre que aplique uma missa por uma alma específica? É uma das obras de misericórdia espiritual mais poderosas que existem. Quando tu ofereces um estipêndio para uma missa por um defunto, não estás comprando uma oração, estás contribuindo para o sustento do padre e da comunidade. E estás garantindo que o sacrifício infinito de Cristo seja oferecido especificamente por aquela alma. Santa Teresa te convida a descobrir que a caridade verdadeira se manifesta em ações concretas, em gestos simples mas poderosos, em práticas tradicionais que conectam teu coração ao coração da Igreja, que nunca esquece seus filhos, mesmo depois da morte. Nada te turbe, nada te espante, todo se passa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Essas palavras de Santa Teresa se tornaram uma das orações mais poderosas do cristianismo, e quando aplicadas à realidade da morte e da oração pelos defuntos, elas revelam uma sabedoria profundamente consoladora e transformadora. Nada te turbe, nem mesmo a morte de quem tu amas deve roubar tua paz interior. Isso não significa insensibilidade ou frieza, mas uma confiança inabalável de que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da morte. Quando aquela pessoa querida partiu, tu podes sentir dor, podes chorar, podes lamentar a separação, mas não precisas te deixar consumir pela turbação, pela angústia desesperadora, pela revolta que não leva a lugar nenhum. Todo se passa. Até mesmo a purificação das almas no purgatório é passageira. Por mais que essa alma precise de oração, por mais que ela sofra na purificação, esse estado não é eterno. Suas orações, seus sacrifícios, suas missas estão acelerando esse processo. Tu estás contribuindo para que todo se passe mais rapidamente, para que aquela alma chegue logo à visão beatífica de Deus. Deus não se muda,
A misericórdia divina é constante, o amor de Deus é inabalável, a vontade salvífica do Pai é universal. Mesmo que tu não compreendas os caminhos de Deus, mesmo que não entendas por que aquela pessoa morreu naquele momento, mesmo que tenhas dúvidas sobre seu destino eterno, uma coisa tu podes ter certeza: Deus não mudou sua atitude amorosa em relação a essa alma. Ele continua sendo Pai, continua sendo misericordioso, continua desejando a salvação de todos. La paciência todo lo alcança. Tua perseverança na oração, tua constância nos sufrágios, tua fidelidade na lembrança orante dos mortos, tudo isso tem poder transformador. Santa Teresa te assegura que nenhuma oração se perde, nenhum sacrifício é inútil, nenhuma missa é sem efeito. A paciência na oração pelos mortos alcança aquilo que a ansiedade e o desespero jamais conseguiriam, a verdadeira comunhão espiritual que atravessa as barreiras da morte. Tu chegaste ao final desta jornada espiritual com Santa Teresa, mas na verdade estás chegando ao início de uma nova forma de amar os que partiram. Agora tu sabes qual é o maior presente que podes oferecer a alguém que morreu. Não são flores que murcham, não são lembranças que se desvanecem, não são palavras bonitas que se esquecem. O maior presente é tua oração perseverante, teus sacrifícios oferecidos, tuas missas aplicadas por sua alma. Santa Teresa te revelou que existe um erro muito comum ao rezar pelos defuntos: a presunção que diz, já está no céu, e para de interceder, ou o desespero que declara, não há mais jeito, e abandona a esperança. Mas tu aprendeste que existe um terceiro caminho, o caminho da esperança confiante, que nem presume nem desespera, mas continua clamando à misericórdia divina com fé inabalável. Tu descobriste que cada Ave Maria rezada com amor, cada sacrifício oferecido com generosidade, cada missa participada com intenção específica por uma alma, é um raio de luz que atravessa as dimensões espirituais e leva alívio real às almas do purgatório. Não é simbolismo, não é consolação psicológica, é realidade sobrenatural que a Igreja ensina há 2000 anos e que Santa Teresa vivenciou em sua própria experiência mística. Agora, quando alguém que tu amas partir deste mundo, tu sabes exatamente o que fazer. Em vez de presumir sobre seu destino ou desesperar sobre sua salvação, tu vais assumir a atitude mais amorosa que existe, continuar amando através da oração. Tu vais transformar tua dor em intercessão, tua saudade em sufrágio, tua lembrança em oração eficaz. Porque, como dizia Santa Teresa, la oración todo lo alcança. E o amor verdadeiro não conhece as barreiras da morte, mas se prolonga na eternidade através da comunhão dos santos, até que todos nos encontremos na casa do Pai, onde não haverá mais separação, não haverá mais dor, não haverá mais morte, mas apenas a alegria eterna de estarmos para sempre unidos.